Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Ouvir para Crescer, o seu espaço dedicado à leitura e ao autodesenvolvimento. Eu sou Rafael e estou aqui para guiá-lo em uma nova jornada literária que vai além das páginas dos livros. A cada episódio, vamos explorar um novo capítulo de obras inspiradoras que nos ajudam a crescer, refletir e nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Se você está em busca de motivação, novas perspectivas ou ferramentas práticas para o seu dia a dia, você está no lugar certo. Hoje, vamos dar continuidade ao livro Pai Rico, Pai Pobre, entrando nas páginas que fazem um resumo do primeiro capítulo. Então, prepare-se para anotar seus insights, refletir sobre suas próprias experiências e, claro, se inspirar para crescer. Vamos juntos nesta jornada de descoberta e crescimento pessoal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Capítulo 1. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Resumo do capítulo. Quando estava com 9 anos, Robert Kiyosaki e seu amigo de infância não foram convidados para a praia pelos seus colegas de classe porque eram garotos pobres em uma escola abastada. Depois de seu pai pobre, que era professor e construiu uma vida confortável, mas sempre lutou para pagar suas contas, lhe falar que ele simplesmente devia fazer dinheiro, ele e seu amigo Mike fizeram o seguinte: coletaram tubos vazios de pasta de dentes que naquela época eram feitos de chumbo. Eles o fundiram e usaram moldes de gesso para fazer moedas falsas. Eles foram rapidamente repreendidos pelo pai de Robert, o pai pobre, que disse a eles que deviam conversar com o pai de Mike, que era o pai rico, que apesar de nunca ter terminado o ensino médio, administrava vários negócios bem-sucedidos. O pai de Mike, o pai rico, concordou em ensiná-los, mas sob os seus termos. Ele os colocou para trabalhar por 3 horas todas as manhãs dos sábados em uma loja de conveniências, espanando comidas empacotadas e fazendo a limpeza. Ele pagava 10 centavos por hora, que Robert geralmente gastava em revistas de quadrinhos. Rapidamente, Robert ficou frustrado com o trabalho entediante e a baixa remuneração. Quando falou que pretendia parar, Mike disse a ele que o seu pai já previra que aquilo ia acontecer e que Robert precisava encontrá-lo. O pai de Robert era um professor universitário letrado, mas o pai de Mike era um homem de poucas palavras, que ensinava de uma maneira muito diferente que Robert estava prestes a descobrir. Na manhã do sábado seguinte, Robert foi encontrar o pai de Mike, mas ficou esperando-o por 1 hora em uma sala escura e empoeirada. Ele estava entediado e irritado quando o pai de Mike chegou e o acusou de ser arrogante e desrespeitoso. Quando Robert lhe disse que não havia aprendido nada, o pai de Mike claramente discordou. Seu pai rico o explicou que a vida não ensina com palavras, mas batendo em você. Algumas pessoas apenas se deixam levar, outras descontam isso em seu chefe ou nos entes queridos. Mas algumas pessoas aprendem uma lição com isso e recebem bem as pancadas da vida porque representam um aprendizado. Os que não entendem a lição desperdiçam sua vida culpando os outros e esperando pelo pote de ouro no final do arco-íris, ou decidem torná-las seguras e nunca assumir grandes riscos ou vitórias. O pai rico disse a Robert que ele e Mike foram as primeiras pessoas que me pediram para ensinar como fazer dinheiro. Ele tinha mais de 150 empregados, que embora já tivessem lhe pedido o emprego, nunca pediram a orientação que Robert e Mike queriam. Então, o pai rico decidiu criar um curso inspirado no mundo real para simular para os meninos as pancadas da vida. Robert questionou que lição havia aprendido além de que o pai de Mike era mesquinho e explorava seus funcionários. O pai rico o desafiou, dizendo que a maioria das pessoas culpava os outros quando na verdade suas atitudes eram o problema. Como solucionar o problema? Sua mente, o pai de Mike disse a ele. Ele queria que Robert aprendesse como o dinheiro funciona para fazê-lo trabalhar para ele. Ele ainda ficou feliz que Robert estivesse irritado porque a raiva combinada ao amor cria a paixão, o componente chave do aprendizado.
O dinheiro não resolve os problemas das pessoas, ele continuou. Muitas pessoas que têm um emprego bem remunerado lutam com problemas financeiros, como o pai pobre de Robert, porque não sabem como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Ele disse que as emoções que Robert sentiu ao trabalhar por 10 centavos a hora, frustração e impotência, o acompanhariam por toda a sua vida se não aprendesse logo aquelas lições. Ele apresentou Robert ao conceito de impostos, mostrando que as classes média e baixa permitem que o governo as tribute, mas os ricos não. Ele perguntou se Robert ainda tinha paixão pelo aprendizado quando respondeu que sim. Seu pai rico disse que pararia de pagá-lo pelo trabalho na loja, e ele falou a Robert para refletir e tentar compreender. Robert e Mike trabalharam de graça por 3 semanas. O pai de Mike apareceu e os chamou para uma conversa, perguntando se ainda não haviam aprendido nada. Eles não tinham. O pai rico disse a eles que se não aprendessem a lição, seriam como a maioria das pessoas que trabalha arduamente por pouquíssimo dinheiro durante toda uma vida. Ele lhes ofereceu 25 centavos por hora, mas eles hesitaram. Ele subiu a oferta para $1 a hora, e então para $2. Mas Robert permaneceu em silêncio. A oferta final de $5 a hora, uma quantia homérica para a época, corroborou para Robert que ele não era comprável. O pai rico disse que era bom que eles não tivessem um preço. A maioria das pessoas tem, porque suas vidas são controladas pelo medo e pela ganância. O medo as faz trabalhar com afinco e por salário, mas uma vez que recebem esse dinheiro, a ganância as faz pensar sobre tudo o que é possível comprar, o que faz com que precisem de mais dinheiro e gastem cada vez mais. Isso é o que o pai de rico chama de corrida dos ratos. Ele disse para os meninos que o primeiro passo era admitir como se sentiam. Muitas vezes as pessoas agiam com emoção, em vez de pensar de maneira lógica. Tinham medo de admitir que o dinheiro conduzia suas vidas, e então as controlava. Não são apenas os pobres que enfrentam esse medo. Os ricos eventualmente operam a partir do medo. Ele queria ensinar aos meninos a não ser apenas ricos, pois o dinheiro não soluciona o problema. A escola é importante, disse a eles, mas, para a maioria das pessoas, ela é o fim e não o começo. E o segredo para os meninos era aprender a usar as emoções para pensar, e não pensar com as emoções. Eles deviam aprender a selecionar seus pensamentos. Ele disse a eles para ficar de olho em maneiras de ganhar dinheiro, dizendo: no momento em que identificarem oportunidades, sempre as reconhecerão pelo resto de suas vidas. Os meninos concordaram e logo perceberam uma oportunidade para criar uma biblioteca em que as crianças poderiam pagar uma taxa fixa e ler quantas revistas em quadrinho pudessem em 2 horas. Gibis não vendidos que de outra forma teriam sido jogados fora daquela loja de conveniência. Eles tiveram um bom lucro e o negócio foi muito bem sucedido durante 3 meses, até que uma briga na biblioteca acabasse com tudo. Mas eles aprenderam a primeira lição sobre fazer o dinheiro trabalhar para eles, mesmo que não estivessem fisicamente presentes. Eles estavam prontos para aprender mais, e o pai de Mike para ensiná-los. Momento do hemisfério esquerdo. Apesar de ter um trabalho bem remunerado, as pessoas como o pai pobre de Robert lutam para sobreviver. Momento do hemisfério direito. Olhar de forma diferente e criativa para os quadrinhos descartados levou a uma oportunidade de negócio. Momento subconsciente. As pessoas permitem que emoções como o medo e a ganância ditem as regras sobre suas vidas. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo: o que Robert quer dizer nesta citação? E por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição.
Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada situação até compreendê-la. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Pare de me culpar pensando que eu sou o problema. Se pensa que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar em um emprego. O medo de não pagar as contas, de ser mandado embora, de não ter dinheiro suficiente, de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava deles e fica zangada com o patrão. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias desse capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as próximas perguntas e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Caso achar necessário, arranje um caderno e uma caneta. Agora vão vir 8 perguntas que estão aqui no livro. Anote as perguntas também, né? E aproveite para anotar as respostas e pensar sobre a sua maneira. Vamos lá então? Primeira pergunta. Quão comum é a abordagem do dinheiro do pai pobre de Robert? Segunda pergunta. O pai rico de Robert disse que o verdadeiro aprendizado requer energia, paixão e uma motivação ferrenha. Quais exemplos da sua vida provaram que isso é verdade? De quais lições você nunca se esqueceu e por quê? Terceira pergunta. Será que o valor de 10 centavos a hora, e então nenhum pagamento, instigaria você à mesma reação que Robert teve? Quarta pergunta. O medo é o que motiva a maioria das pessoas a trabalhar? Existem outros fatores em jogo? Quinta pergunta. A tentação de pensar que mais dinheiro aliviaria esse medo é forte? A tentação de pensar que mais dinheiro aliviaria este medo é forte? Por que essa é uma opção tão comum? Sexta pergunta. Em qual momento da sua vida você agiu com as emoções? Quando foi capaz de observar as suas emoções em vez delas optar pela lógica? Sétima pergunta. Os ricos ou os pobres são mais suscetíveis a ser controlados por emoções como medo e ganância? Por que acha isso? Quem que é mais suscetível a ser controlado por emoções? Os pobres ou os ricos? Oitava pergunta. Você acha que a maioria das pessoas percebe que está presa na corrida dos ratos? Se sim ou não, por quê? Bom, essa é a reflexão de hoje. E assim chegamos ao final do capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa leitura e que as palavras deste livro tenham ressoado com você tanto quanto ressoaram comigo. Se você gostou do que ouviu aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar o seu like. Adoramos saber o que você pensa e quais livros você gostaria de ouvir.
E lembre-se, a leitura é uma jornada que nunca termina. Então, pegue seu próximo livro, mergulhe nas páginas e deixe sua imaginação voar. Até a próxima!